Foi realizada entre os dias 17 e 23 de outubro, em todo o Brasil, a primeira Semana Nacional de Ciência e Tecnologia presencial, depois de 2 anos de atividades remotas. A 19ª edição do evento celebrou o bicentenário da independência e trouxe como tema 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Hoje o Sala de Convidados faz um balanço do evento. Fica com a gente. O conhecimento popular é importante e a curiosidade, ela é fundamental. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem o seu início em 2004. É uma oportunidade única para a gente exercitar a parte de divulgação da ciência. É muito bom essa retomada das atividades presenciais. Proporciona para o público um momento de tentar buscar as referências e aí sim, depois, se surpreender. Dá para ver muitas coisas de perto. Um país, ele não consegue ser soberano se ele não tiver ciência. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Cristina Araripe, pesquisadora e coordenadora de divulgação científica da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Patrícia Bosa, vice-presidente regional da Academia Brasileira de Ciências do Rio de Janeiro e pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz. E Lohan Emanuel Dardenne, líder do Grupo de Modelagem Molecular de Sistemas Biológicos do Laboratório Nacional de Computação Científica. Eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Cristina, Patrícia, Lohan, que prazer estar aqui com vocês. Cristina, primeira edição presencial, depois de 2 anos, né, fazendo tudo remotamente. Se para a gente que está aqui no Canal Saúde, divulgando a semana, foi um desafio enorme cobrir, né, com tudo remotamente, eu imagino, para a organização desse evento. Então, eu queria trazer com você um pouco de como é que foi essa experiência de voltar ao evento presencial. Antes de mais nada, é uma alegria enorme estar de volta ao estúdio do Sala de Convidados no Canal Saúde. Muito bom. A gente, acho que esse tema, né, da volta ao presencial após longos anos, né? Parece que foram 2 anos e pouco, mas a gente parece que está uma eternidade. Né? A gente não estava conseguindo, né? Que é uma coisa que a gente vai falar muito nesse programa, interagir, né? Com a população, com a sociedade e com os colegas cientistas, pesquisadores da nossa instituição e de outras instituições. Então, estar aqui no Canal Saúde hoje é super especial, Yasmin. Além disso, eu acho que já falou ali na matéria, né, que vocês colocaram, introduzindo o tema, o quanto foi especial esse ano 2022, né? O tema escolhido, sempre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação escolhe um tema, né? É assim praticamente desde o início, desde 2004, é a 19ª semana, e esse ano não poderia ser diferente, o tema foi o bicentenário da independência. Bom, a partir daí, com a volta ao presencial, o que a gente viu na semana passada, ao longo, e ainda está vendo, né? Temos muitas atividades. Hoje à tarde eu estou participando aqui no Rio de Janeiro, ainda de atividades ligadas à semana, é uma mobilização fantástica, um retorno com muita alegria. A semana, claro que ela é pensada para a sociedade, o diálogo com a sociedade como um todo, mas as crianças, os jovens, os adolescentes, né? Os jovens pesquisadores que participaram intensamente aqui na Fiocruz da organização e das atividades é o que é importante. Então, acho que esse clima predominou, isso foi uma redenção para a gente que faz ciência, porque fazer ciência é muito bom, mas fazer ciência e mostrar o que a gente faz nas instituições de pesquisa à população, essa é a razão de ser também da semana e do nosso trabalho, é importante aí, né? Super importante até para garantir o futuro da ciência, né? Patrícia, você participou de uma das mesas da Semana Nacional esse ano. Como é que foi essa experiência? E me fala um pouquinho dessa mesa. Bom dia a todos. Yasmin, Cristina, Dardenne, Lohan. Realmente é um prazer enorme estar aqui hoje conversando com vocês. Eu não tive o privilégio que a Cristina está tendo de estar no estúdio, ainda estou à distância. Mas foi uma alegria enorme esse retorno da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para o presencial. Eu participei de uma mesa de discussão
da importância da ciência, e eu acho que o tema ele foi muito feliz da gente trazer os 200 anos da independência e pensar o nosso sistema de ciência e tecnologia, o quanto ele avançou nesse período, mas principalmente trazer a reflexão do quanto a ciência é fundamental para, de fato, termos a independência e a soberania da nação, o quanto a ciência também teve esse papel fundamental para que hoje a gente pudesse estar voltando ao presencial. Então, a discussão da importância das vacinas, do quanto a gente avançou, apesar de toda o desafio que foi a pandemia, o quanto se colaborou do ponto de vista científico, o quanto a gente teve de avanços científicos que nos possibilitam hoje voltar ao presencial com segurança nesse momento. E realmente, como a Cristina já colocou, é fundamental nas atividades que a gente tem, que se propõe da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, trazer a sociedade para dentro das instituições de pesquisa, abrir as nossas casas para mostrar o que está sendo feito e trocar experiências, ter esse contato próximo. Então, a volta ao presencial é fundamental e foi muito rico, e como a Cristina falou, ainda está sendo muito rica essa troca de experiências, o contato com a sociedade, trazendo dúvidas, questões, despertando essa curiosidade do que está sendo feito nas instituições e para os nossos pesquisadores e estudantes, a alegria que é poder ter essa interação de uma maneira mais próxima. Obrigada. Lohana, a fala da Cristina que ela citou que os eventos continuam, né? Assim, a semana ela também não se encerra ali necessariamente no dia que está marcado como o final dessa semana, mas ela idealmente se estende aí ao longo do ano, não é verdade? Qual a importância da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e como é que você percebe essa extensão do evento que não termina ali no dia que se encerra a semana necessariamente, né? Eu participo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia por vários anos com o meu grupo de pesquisa, né? A gente, através da atividade LNCC Portas Abertas, onde vem várias escolas, várias turmas do ensino médio público que visitam, e aí a gente sempre faz uma prática mostrando o que a gente faz no nosso grupo, que está ligado ao desenho de fármacos e a predição de estrutura de proteínas, a importância das proteínas dentro do corpo humano, né? E o fato de ter voltado à parte presencial é fantástica, porque a relação que a gente tem, quando a gente tem a relação direta com os alunos, e a gente vê nos olhos, porque eles ficam espantados, né? Eles estão vendo lá, então a gente está, ainda mais com a Covid-19. Então a gente estava mostrando nessa última prática, a gente mostrou o Paxlovid, que é um antiviral que saiu recentemente, e a gente mostrou como é que ele encaixa numa proteína do vírus, a importância de você estudar isso. A gente mostra que, na realidade, você tem toda uma lógica para produzir um medicamento, toda uma lógica para produzir uma vacina. Isso não é magia negra, não é nada, é uma coisa pensada e que eles podem mexer nisso. Eles estavam mexendo com o Paxlovid, estavam mexendo com as proteínas, né? E eles viam o brilho nos olhos, esse entendimento que depois vai se propagar, porque eles vão discutir com as suas famílias, pode sair daí invocações. Então, isso e o contato humano ali dos professores, dos monitores, dos alunos de pós-graduação, trabalhando com esses alunos, é super importante, inclusive para você poder fomentar novas vocações científicas e gerar um impacto na sociedade, né? E eu, quando eu vejo isso, é tão importante essa parte de divulgação científica, porque se a gente quiser realmente construir uma ciência forte no país, você precisa fazer um pacto na sociedade. A sociedade precisa apoiar a ciência e tecnologia. E a parte de divulgação científica, essa parte de contato com a sociedade é muito importante. Inclusive, a minha ideia é que
esse conceito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia devia até ser ampliado. Por exemplo, eu até vou sugerir lá no NCC que todo mês tem um dia, um dia mensal de Ciência e Tecnologia, onde todo mês a gente chamaria as escolas para fazer esse trabalho de maneira contínua, porque o impacto, a geração, a gente precisa realmente criar uma aliança, a gente precisa de apoio da sociedade para construir uma ciência e tecnologia forte no país, ainda mais que eu comentei ontem, quando a gente estava entrevistando com o Cristóvão, né, que a gente a ciência e tecnologia do futuro, o impacto da inteligência artificial, o impacto da computação quântica, vai provocar uma aceleração muito grande da produção de conhecimento, com impactos enormes na sociedade. E a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa estar com uma ciência... O Brasil já tem, na minha opinião, conseguiu construir, através do empenho de várias gerações, conseguiu construir uma ciência forte. Só que agora a gente precisa pegar isso e ir para frente. Investir para a gente poder enfrentar esses desafios do futuro, para a gente realmente... Aí você tem um link, né, com a questão de soberania, de autonomia de decisões de um país, e isso é muito importante. Então, eu acho que a Semana Nacional de Tecnologia, tentando fazer esse link com a sociedade, é fundamental. Para quem está em casa e não sabe, o Cristóvão é o nosso produtor, que ajuda bastante na construção do conteúdo do programa junto com os convidados. Uma semana dedicada à ciência, tecnologia e inovação no Brasil inteiro. Vamos conhecer um pouco da história desse evento. Uma semana para trocar experiências, adquirir conhecimento e fomentar a prática científica. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela tem o seu início oficial em 2004, quando ela é criada por decreto. Era um desejo do Ministério de aproximar a sociedade brasileira da ciência produzida pelos institutos de pesquisa vinculados à estrutura do Ministério, que identificava uma falta de compreensão e um distanciamento do conhecimento científico e o impacto desse conhecimento no cotidiano da nossa vida. O objetivo da Semana Nacional é que todos os municípios, estados, realizem atividades por uma semana falando de ciência. E todos os anos tem um tema. 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Esse foi o tema da 19ª edição desse evento, que, entre diversas atividades, procurou trazer nesse bicentenário da independência do Brasil uma reflexão sobre o papel da ciência e tecnologia para a soberania e democracia brasileira. Quando o tema traz a soberania, porque a ciência tem uma importância no desenvolvimento nacional, na posição do país no cenário mundial. Então, historicamente, é importante investir em ciência para o desenvolvimento do país, também para a geração de empregos qualificados, também porque isso fortalece a educação, enfim. E tem também uma dimensão importantíssima da ciência, que é a geração do bem-estar. A ciência para promover a saúde, para promover a vida, a ciência serve para melhorar a vida das pessoas, essa é a finalidade principal. Um país, ele não consegue ser soberano e efetivamente independente se ele não tiver ciência. Se tudo nós tivermos que importar e dependermos de outros países, por mais que estejamos num mundo globalizado, em que as fronteiras hoje estejam diluídas, no sentido das trocas de informação, de produtos e de conhecimento, é evidente que é estratégico para a independência de um país ter instituições de pesquisas sólidas. Através de atividades gratuitas abertas à comunidade, a curiosidade dos visitantes é despertada. São palestras, cursos, oficinas, exposições. Esse ano foram cerca de 4.000 ações totalizadas no território nacional, número que veio crescendo desde a primeira edição do projeto. Os resultados, anualmente, eles crescem exponencialmente. Números de pessoas participando, números de crianças apresentando os seus projetos,
Então, é exponencial. Cristiane Machado, vice-presidente de Educação da Fiocruz, comenta sobre a importância de desmistificar a figura do cientista para o progresso da ciência. Deixa de ser aquela figura distante do cientista, que só algumas pessoas iluminadas podem ser, para ver que não, isso pode ser uma opção de trabalho, uma opção profissional, e que as pessoas fazem coisas que são relevantes para a vida de todo mundo. Mariane, onde é que a ciência está presente na sua rotina? Eu acho que a ciência está presente, tipo assim, quando eu uso o telefone, quando eu me desloco de casa, porque também ônibus, transporte, é muita tecnologia, eu acho que está presente nisso. Quando a gente acorda, a gente precisa de oxigênio para respirar. Na escola, as coisas que a gente utiliza, os materiais são feitos de ciência, por exemplo, o plástico das mesas, as borrachas do látex que fazem tudo apagar, e entre outras. A partir do momento em que a sociedade brasileira reconhece a relevância dos institutos de pesquisa e da ciência produzida por eles, isso faz também com que as nossas instituições sejam mais fortalecidas dentro de uma política pública. E você que está em casa, já participou, já esteve presente numa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, manda para a gente as suas impressões, participa. É ótimo quando o público participa, né, Cristina? Assim como na Semana Nacional, né? Sem público não tem Semana Nacional, a não ser remotamente, de forma improvisada, como teve que ser, né? Aí, uma coisa que eu achei muito interessante, que a Suzana traz, Cristina, que é importante, né? Que todos os municípios realizem atividades sobre ciências. Em que medida isso é possível? Em que medida a gente está conseguindo alcançar isso? Ao longo de 19 anos, continua sendo o grande desafio da semana. Está presente em todos os municípios. Já imaginou, Suzana? A gente está presente, eu estou falando a gente, a ciência, né? Os pesquisadores em todos os municípios. É um desafio permanente. Hoje à tarde eu vou estar aqui no interior do estado, em Japeri. Por isso a gente precisa, talvez, como meus colegas já falaram, né, estender um pouco essa semana. Onde a gente tem instituição, né, como aqui no Rio de Janeiro, Manguinhos, e como no Brasil todo. A Fiocruz está hoje em 10 estados e no Distrito Federal. Então, a gente consegue, na Fiocruz, por exemplo, né, ao contrário do LNCC, né, Lohan, que está lá em Petrópolis, essa ideia do Portas Abertas, para a Fiocruz, a nossa estratégia, por exemplo, Suzana, foi fazer em 10 municípios e mais no Distrito, em 10 cidades onde a Fiocruz está localizada e mais no Distrito Federal, em Brasília. Então, assim, depende muito também da realidade das instituições, porque a alma da instituição, da semana, são as instituições e seus profissionais. É assim que a gente se organiza. A ideia do Portas Abertas, ela é importante, mas, assim, aqui na Fiocruz, por exemplo, já com essa experiência acumulada, a gente organizou, vocês viram ali na matéria, na reportagem, um espaço próprio, uma tenda. E o que é bacana, quando a gente consegue fazer isso, é organizar, trazer, né, ali para aquele espaço os pesquisadores, os jovens estudantes. Então, isso depende muito da realidade de cada instituição. Do ponto de vista do Brasil, a gente falar do Brasil como um todo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, tem apoiado essa iniciativa. Eu acho como a grande crise que a gente está vivendo, né, na questão do investimento, está faltando dinheiro para a gente estar presente como a gente gostaria em todos os municípios. Mas a gente continua sonhando com isso. Por que não? Vamos tentar. Tem que sonhar mesmo, né, Lohan? Até falando desse sonho, assim, eu estava comentando com vocês aqui ao longo ali da matéria, enquanto a gente assistia a matéria, que a primeira reportagem que eu fiz para o Sala de Convidados ainda como repórter foi justamente sobre uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e é maravilhoso ver o olhar das crianças, né? De olhar, principalmente eu acho que com as ciências biológicas, que parecem tão distantes da nossa realidade, né? Queria te ouvir com relação à percepção do cientista olhando para esse olhar da criança, né? Porque isso é a garantia também do interesse futuro das próximas gerações na ciência, né? Uhum. Eu acho que essa interação é fundamental, né? Da minha experiência, a diferença do presencial do online, né? Do online você está numa postura mais profissional, mais distante, a interação não existe. Aí quando você vai para o presencial, tem uma outra energia, você vê a expressão corporal das crianças, a reação, você brinca com o aluno que está desatento, você puxa aquele que está atento, tem uma quantidade de informação não verbal
que corre nessa interação presencial, que o online não tem. Então, eu achei fantástico. Eu, por exemplo, você sente eu, como professor lá, eu estava falando sobre coisas complexas com as crianças, e eu sentia aquela energia, né? Eu podia ficar ali meia hora, só tinha 15 minutos, mas eu podia ficar meia hora, uma hora falando ali. Então, eu acho que essa interação com as crianças, a receptividade, e você vai puxando, você vai improvisando, porque cada turma que vem, por exemplo, a gente... Uma coisa que a Cristina falou, né? Precisa atingir vários municípios. O LNCC está lá em Petrópolis, mas veio uma turma do Além Paraíba, de Minas Gerais, para o LNCC. Ou seja, os alunos de longe que não têm oportunidades tentam vir para uma instituição que esteja apresentando alguma coisa. E aí você vê possíveis vocações, você vê as crianças... Quando elas entendem o que está acontecendo, por exemplo, o que é uma proteína, como que um fármaco age, você usando de metáfora simples, como chave e fechadura, e aí você vê os olhos brilhar, é uma coisa fantástica, né? Outra coisa que o LNCC participou, por exemplo, ele participou de uma atividade conjunta do Instituto de Pesquisa do Rio de Janeiro, no Observatório Nacional, onde ele lá juntou todos os institutos de pesquisa do Rio de Janeiro e foram mais de 40 escolas, porque cada município também é um mundo de escolas, né? Então, você teve mais de 40 escolas participando desse evento coletivo, e lá o LNCC, eu tive até alunos também participando, tentando passar, por exemplo, princípios de programação de computador através de uma brincadeira, de um programa, de um desenho que as crianças gostam muito, então, e participando de um quiz. E aí parece que a participação das crianças foi fantástica. Então, atingir nacionalmente, tem os vários municípios, trazer os municípios, e também dentro de cada município você tem um mundo de escolas que... É por isso que eu falo, né? A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ela tem que se expandir para o ano todo, para você ter alguma chance de atingir uma porcentagem maior dessas crianças, porque uma semana, na minha opinião, é muito pouco para esse desafio, essa coisa tão bonita da divulgação científica a nível nacional, né? E a Cristina está aqui no estúdio concordando sem parar, né? Agora eu queria trazer uma questão que eu acho importante, Patrícia, com você, que é a questão da soberania nacional. A gente está falando aí da presença no maior número possível de municípios, né? Mas também a gente percebeu agora, durante a pandemia, quanto é importante a gente ter um desenvolvimento científico, uma produção científica para, na hora de um isolamento como aquele, principalmente, né, a gente não ficar à deriva. Qual é a importância, que relação a gente tem que pontuar aí de se manter a ciência viva, presente, disponível para a população e a relação disso com a soberania? Eu acho que esse é um aspecto fundamental, Yasmine. A gente hoje vive o que a gente chama da sociedade do conhecimento. Então, esses são aspectos fundamentais onde a geração de conhecimento e o acesso universal à informação e o conhecimento para a melhoria das condições de vida são fundamentais e para, de fato, uma nação ser soberana e independente, é fundamental que a sociedade possa refletir sobre seus problemas e buscar soluções para os seus problemas. E aí, como o Lohan pontuou, é fundamental esse diálogo numa via de mão dupla com a sociedade. Então, esse contato próximo do nosso ecossistema de ciência e tecnologia com a sociedade para, de fato, ter uma troca dessas informações, tanto na identificação dos grandes problemas, das grandes pautas ligadas à ciência e para que tenha, de fato, um retorno do que se faz para a população. Então, essas são questões muito importantes e a gente vê isso, digamos, na pandemia muito claro, a importância da gente ter instituições sólidas de pesquisa, como é o caso da Fiocruz, uma instituição centenária, como é o caso do Butantan, são duas das primeiras instituições de pesquisa em saúde do país, e o envolvimento que elas tiveram na busca de soluções para a pandemia
seja contribuindo para a produção de vacinas, contribuindo para o diagnóstico na Covid, contribuindo para a geração do novo conhecimento para a Covid. É claro que isso está inserido num contexto global, então tem uma troca dessas instituições e do conhecimento gerado com outras instituições no mundo, mas é fundamental a nossa estruturação e ter essa capacidade de ciência para gerar o conhecimento, e hoje a Fiocruz é capaz de produzir com base 100%, a produção da vacina sendo feita em território nacional. A gente vê agora várias instituições, como a própria Fiocruz, o Butantan, a USP, a UFRJ, contribuindo na geração de novas vacinas, todas agora já geradas no próprio país. Então, esses são aspectos fundamentais quando a gente pensa na soberania e na independência da nação. E é claro, é importante, eu trouxe esses exemplos para a área da saúde, mas é muito importante a gente pontuar a importância da diversidade das diferentes áreas do conhecimento e a importância que todas elas, então, das ciências sociais, do desenvolvimento tecnológico e das diferentes áreas para a construção dessa soberania nacional. Cristina, eu não quero terminar esse primeiro bloco sem trazer a participação da nossa audiência. Vou trazer para você essa pergunta que está sendo feita aí para esse minutinho final desse bloco. O Alberto perguntou para a gente pelo WhatsApp, ele é do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: sabemos de todos os cortes em investimento na ciência e tecnologia. Já se pode calcular os prejuízos para o desenvolvimento da ciência no Brasil para as próximas décadas? Eita, Alberto, que pergunta difícil. Mas eu não tenho esses dados, eu não seria bom eu falar sobre isso. Talvez você está trazendo uma questão que eu mesma toquei, porque quando eu falei da falta de recursos, né, para a gente estar em todo o Brasil. Então, o que ele traz é importante. É claro que hoje os recursos, o investimento em ciência e tecnologia para o desenvolvimento nacional é algo inquestionável. Acho que Patrícia acabou de falar aqui sobre as contribuições das instituições de pesquisa brasileiras para a produção da vacina, citou a Fiocruz, o Butantan e todas as universidades, né, pessoal, que contribuíram para aquele momento tão difícil, para que a gente buscasse soluções. E hoje a gente já está aí numa discussão de segunda geração de vacinas para a Covid, né? Mas, assim, uma grande questão, Alberto, pensa um pouco junto comigo aqui, é a questão da gente continuar falando, por exemplo, sobre vacinas, né? Hoje o Brasil está com problemas gravíssimos. Eu me lembro que quando a Yasmine citou aqui a experiência dela, eu também sou da Fiocruz desde da primeira semana. Eu me lembro que na primeira semana, lá em 2004, a gente estava falando de poliomielite e comemorando o papel que tinha a Fiocruz, né, num trabalho fantástico de cobertura vacinal que recebeu um prêmio em 2016 da OMS para a questão do sarampo. Ora, a gente perdeu isso. Então, mais do que nunca, independente da questão dos recursos, nós, cientistas, pesquisadores, profissionais da saúde, todo mundo que está fazendo ciência no Brasil, está contribuindo muito para a construção das semanas, apesar da diminuição do recurso, porque nós temos convicção plena de que levar informações, né, como essa que eu estou mencionando a partir do que já foi dito aqui no programa, é fundamental. Falar sobre vacinas e vacinações, fundamental. Investir em ciência, na verdade, traz uma economia, né? A gente vai continuar falando disso no próximo bloco e a gente vai falar também das atividades da Fiocruz na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O intervalo é bem rapidinho, a gente já volta, não sai daí. O
Sala de Convidados está de volta conversando sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Comigo no estúdio para essa conversa, Cristina Araripe, pesquisadora e coordenadora de divulgação científica da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Patrícia Bosa, vice-presidente regional da Academia Brasileira de Ciências do Rio de Janeiro e pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz. E Lohan Emanuel Dardenne, líder no grupo de modelagem molecular de sistemas biológicos do Laboratório Nacional de Computação Científica. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas nossas redes sociais. A Fiocruz participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e desde a sua fundação em 2004, após 2 anos de atividades remotas, a volta do encontro presencial marcou essa edição. Foi em clima de festa que a Fiocruz recebeu os visitantes na 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É muito bom essa retomada das atividades presenciais depois de 2 anos que nós só podemos fazer a semana remotamente. E é uma ocasião que a gente recebe a população nos campi da Fiocruz. Então recebemos jovens, recebemos idosos, adultos de todas as idades. A comunidade visita a Fiocruz para conhecer um pouco do que nós fazemos. Prevenção de doenças, equidade de gênero na ciência, a importância das vacinas e da divulgação científica. Foram diversos temas e atividades realizadas em 11 unidades da Fiocruz no Brasil. A Fiocruz, que é uma instituição de saúde pública que tem 122 anos, foi criada no início do século XX para combater e controlar epidemias, como a de febre amarela, de peste bubônica, né? Desde então tem atuado na saúde pública. Então nós temos uma experiência, uma trajetória que favorece esse tipo de debate com a sociedade. Nesse estande, os visitantes tiveram a oportunidade de aprender sobre a biodiversidade através do microscópio. O Vitor, de 7 anos, ficou empolgado. O que de mais legal você achou aqui hoje? Do microscópio. O microscópio? Por que você achou o microscópio mais legal? Por causa que dá para ver muitas coisas de perto nele. É uma oportunidade única para a gente poder exercitar, né, a parte de divulgação da ciência, popularização da ciência, e tem um intercâmbio também e um pouco também de dividir o nosso conhecimento e também mostrar para a sociedade o que é feito no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma boa oportunidade para isso. Aqui no campus Mata Atlântica da Fiocruz, no Rio de Janeiro, estudantes puderam aprender na prática a importância da preservação do meio ambiente e da biodiversidade. Felipe, o que você aprendeu aqui hoje? Hoje eu pude aprender aqui que a importância da biodiversidade e da natureza vai muito para o nosso futuro, para as pessoas que virão, para a gente poder respirar um ar puro, para a gente poder ter alimentos puros e não ter a água poluída, e que a gente possa poder contemplar a natureza e não desmatá-la, e para que a gente possa desfrutar dessa beleza que a gente tem no Brasil. Ao longo de 1,5 km, em um espaço de educação não formal, os estudantes foram apresentados às espécimes da flora e da fauna local. A gente tem outros espaços, mas a gente tem uma mata que está ligada ao Parque Estadual da Pera Branca, né, que é a maior floresta urbana do mundo. E a gente tem toda essa mata com todas as pesquisas que acontecem aqui, e eles podendo ter acesso a isso, a essa experiência, é uma coisa muito engrandecedora para eles, em termos acadêmicos, mas também em termos de vida e construção da pessoa social que eles vão ser. Ao longo da semana, o tema da invisibilidade de pessoas negras também teve destaque. Na mostra fotográfica Identidade de Gente Preta, interrogações espalhadas. A Mostra Invisibilidade da Gente Preta, ela fez uma reunião, né, de 20 personalidades importantíssimas na história tanto do Brasil quanto do mundo. E essa foi uma forma que a gente achou bem interessante, né, de visibilizar algumas pessoas que tiveram contribuições excelentes e que não são creditadas da forma como deveriam. Conceição Evaristo, da Carolina Maria de Jesus, de André Rebouças, são pessoas que foram muito importantes na história do nosso país, mas que não estão 100% valorizados como a gente espera que fossem. Você já identificou alguém que você conhece? Sim, a Marielle Franklin.
E quem mais? Além dela, só ela mesmo. Os estudantes primeiro observaram as imagens, depois participaram de uma roda de conversas e apenas no final da atividade foram apresentados as biografias. Essa mostra tem um sentido ao contrário das mostras tradicionais. Então, ao invés da gente fazer uma mediação baseada em apresentar a pessoa de fato e mostrar, né, a sua biografia e a contribuição, a gente proporciona para o público um momento de tentar buscar as referências e aí sim depois se surpreender com os feitos das pessoas que foram vistas ao longo, né, desse percurso. Uma semana de pautas diversas e principalmente de aproximação entre a ciência e a sociedade. O conhecimento popular é importante e a curiosidade da população geral, das pessoas que são leigas, que são não cientistas, ela é fundamental. Ela traz questões muito importantes para transformar a própria prática da ciência e para que a ciência seja mais responsiva aos problemas da sociedade. É muito bom ver as crianças falando, porque elas não só animam a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas tornam a matéria muito mais divertida de ser assistida, né? Lohan, você no final do bloco, você e Patrícia pediram para comentar a fala da Cristina. E então, recapitulando ali, a Cristina trouxe algumas questões com relação ao investimento em pesquisa e ciência no Brasil, pontuadas pelo Alberto, nosso telespectador que encaminhou aqui uma pergunta. E a gente falava também sobre a tônica da questão da vacinação, né? Que a Cristina valorizou muito esse ponto. E aí vamos continuar aqui. Essa é uma parte importante dessa conversa, né, Lohan? Eu queria pontuar uma coisa muito importante que a Cristina falou, né, que foi o empenho dos pesquisadores dessa pandemia, principalmente o pessoal ligado à produção de vacinas. A gente tentou também essa parte de tentar, por reposicionamento de fármacos, encontrar um medicamento que pudesse matar o vírus. E o pessoal da vigilância genômica na LNCC atuou muito com os sequenciamentos das variantes e tudo isso. Então, houve um empenho imenso dos pesquisadores, mesmo. Eu acho que muita gente nunca trabalhou tanto na vida, mesmo em casa e tudo isso. Então, isso tem que ser valorizado. Os pesquisadores, eles colocaram a camisa, principalmente o pessoal ligado à parte das biomédicas também, mas tem também os matemáticos participando também, tentando fazer modelos epidemiológicos para prever a progressão da doença e tudo isso, quais seriam as melhores estratégias de saúde pública para enfrentar isso. Então, houve um envolvimento, um empenho imenso dos pesquisadores para tentar dar a sua contribuição para mitigar os efeitos da pandemia para a população, né? É importante reforçar isso, a Cristina colocou muito bem. O segundo ponto que eu queria colocar em relação à pergunta do Alberto, né, qual o impacto dos cortes na ciência e tecnologia, eu concordo com a Cristina, você poder quantificar isso, não dá para quantificar, mas tem uma questão muito importante. Se você pensa em termos o que está acontecendo em termos de ciência e tecnologia no mundo, você está vendo várias tecnologias disruptivas, né? A internet das coisas, você está vendo a inteligência artificial, mais a longo prazo, você vê a computação quântica chegando e você nota que há uma aceleração na produção do conhecimento e como esse conhecimento chega rápido na sociedade e com impactos imensos, né? Seja sociais, econômicos. Você também tem um impacto de uma crise climática que está chegando, que vai exigir muita ciência para você poder mitigar, ou prever, ou resolver ela, reverter. E isso, o que posso dizer é o seguinte, diante desse quadro, se você olha os investimentos das grandes potências, dos grandes países, eles estão investindo bilhões de dólares nessas tecnologias disruptivas. Então, a gente está discutindo cortes, enquanto a gente deveria estar discutindo o quanto a mais nós deveríamos estar desenvolvendo. A questão da formação dos recursos humanos, por exemplo, que é a coisa mais... Não é só dinheiro, a qualidade da sua formação de recursos humanos no sistema de pós-graduação no Brasil, a gente perdendo cérebro, porque as bolsas estão baratas, não tem perspectiva, os valores estão baixos das bolsas, você não tem perspectiva de emprego, então as pessoas aceitam empregos lá fora, então você tem uma perda de cérebros. Então, a gente pode dizer, sim, que nesse momento a gente deveria estar discutindo o quanto que nós iríamos aumentar o investimento em ciência e tecnologia, o quanto que nós deveríamos fomentar a mais essa questão da formação de recursos humanos altamente qualificados, e a gente está discutindo cortes
Então, qualitativamente, a gente pode dizer que está na direção errada. E o impacto vai ser imenso. Talvez não seja quantificado, não dá para saber, mas o impacto em termos do desenvolvimento em ciência e tecnologia no país vai ser imenso. E isso vai afetar também a questão da soberania, que é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, porque soberania é a tua capacidade de ter autonomia para você entender, tomar decisões. E só que para tomar decisões você precisa entender o que está acontecendo. Se você não tem ciência e tecnologia, você não entende o que está acontecendo para tomar as melhores decisões. E ao tomar uma decisão, você tem que ter capacidade de implementar, ter ferramentas de implementar essas decisões. E isso também você precisa ter ciência e tecnologia. Se você não tem essas duas coisas, capacidade de entendimento do que está acontecendo e capacidade de implementar as decisões que você toma, você tem perda de soberania automaticamente. Então, respondendo para o Alberto, quantificar eu não sei, mas que o impacto vai ser imenso, vai ser. Ter soberania dependendo de outros países para produzir máscara e equipamentos básicos de segurança de profissional de saúde, não tem como, né? Patrícia, desculpa, é seu comentário, por favor. Isso, eu gostaria de complementar também essa questão, trazendo duas nuances para essa discussão. Uma é a gente trazer a importância de ver o recurso em ciência como um investimento, e um investimento que precisa ser contínuo e de longo prazo. Então, o recurso que vai para a ciência, ele não é um gasto, e sim um investimento. A ciência, ela resulta em desenvolvimento econômico, e quando a gente vê os principais grandes avanços e sucessos econômicos que a gente tem no Brasil, por exemplo, na agropecuária, na aviação, na busca do petróleo no pré-sal, todos eles vieram de pesquisas, muitas em conjunto com a universidade, que geraram sucesso econômico. Então, de fato, a ciência ela leva ao desenvolvimento econômico. Hoje, no Brasil, a gente tem visto, então, ao longo dos últimos anos, uma redução dos investimentos em ciência e tecnologia e redução no investimento em educação, que são duas áreas que caminham junto. Então, a gente precisa investir em ciência e investir na educação de qualidade, e isso gera desenvolvimento econômico. O outro aspecto, então, um pouco do que o Lohan colocou em relação aos pesquisadores, nós precisamos avançar no número de pesquisadores no Brasil. Ainda são poucos cientistas. No Brasil, hoje, a gente tem 900 pesquisadores por milhão de habitantes, enquanto os países desenvolvidos apresentam mais de 2.000 pesquisadores por milhão de habitantes. Mesmo na América Latina, nosso número de pesquisadores é muito baixo. Sem contar, nesses últimos anos, a questão de fuga de cérebro pelo baixo investimento em ciência, tecnologia e educação. Então, são aspectos que, como o Lohan falou, é difícil quantificar, mas sem dúvida terão impacto, porque a ciência necessita de investimentos, e a educação, um plano de longo prazo e investimentos de longo prazo. Cristina, uma outra, quero te deixar à vontade, tá, para falar, se quiser comentar a fala deles, mas já trazendo um outro ponto importante, que eu acho que foi também a tônica dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi a diversidade, né? A gente mostrou na matéria, por exemplo, a questão da invisibilidade das pessoas negras, a gente tem também uma tônica de mulheres e meninas na ciência, que a gente percebe nas agendas da semana, e aí, qual é a importância de se falar disso nesse momento e para onde vai uma ciência que não tem diversidade? Pois é, não vai conseguir caminhar. Isso a gente já sabe. Para mim, talvez o grande desafio da semana seja a inclusão, né? Então, a gente já falou muito sobre os jovens, sobre os alunos, os estudantes, mas sem sombra de dúvida a gente pode ampliar, né, isso para toda a sociedade. A gente também quer trazer o idoso, né, o pai de família, o trabalhador. Então, para dentro, para aproximar para toda a população,
do tema da ciência e tecnologia. Divulgação científica, para mim, tem 2 grandes eixos importantes. De um lado, a questão da educação, foi falado muito nessa matéria, e o outro tema é a popularização da ciência. Acho que divulgação está nesse tripé. Agora, não tem tripé que se sustente sem a gente falar de princípios. E um dos princípios, o principal, sem sombra de dúvida, é o tema da democracia. Mas a gente trazer a discussão da democracia, né, da solidariedade, etc., que a gente vai precisar todo um programa novo, né, Yasmine, para falar sobre isso. Vamos fazer. Mas a gente pode tratar... Esses 2 temas que você trouxe, para mim, já são de bom tamanho, como se diz no bom e velho português, que é o seguinte, o tema do racismo que aparece, a questão... até mesmo hoje, o pessoal da área ambiental falando de racismo ambiental. A gente já parou para pensar que nos países do primeiro mundo se fala, na Europa, da questão climática. E o racismo ambiental? As mulheres, olha, outro tema riquíssimo. Patrícia Bosa foi uma das premiadas, não tem muito tempo, né? Como uma mulher cientista. Então, hoje, existem também desafios colocados. Claro, primeiro, a gente pode falar da questão da necessidade de incluir pessoas negras na questão, o tema das cotas, né, a cota racial é um tema importantíssimo. Só para começar e pensar exatamente o caminho inverso para a questão da perda que a gente está tendo, porque a gente não consegue enfrentar com o mesmo patamar que os países desenvolvidos enfrentam, com investimentos sem parar, foi falado pelo Lohan, e aqui a gente vai perdendo, a gente fez a cota, mas a gente consegue manter o estudante negro, o estudante pobre na universidade, e o outro grande tema é a questão das mulheres na ciência, né? Isso a gente avançou, a gente teve avanços, mas são insuficientes, na minha opinião, também. Esse bloco eu estou falando muito na minha opinião, que eu estou assumindo, mas como como alguém que milita, né, nessa área. Sim. E a gente não teria feito essa grande semana que a gente fez em 2022, da volta ao presencial, se não fôssemos o que foi dito por Lohan e por Patrícia, pela essa garra, sabe? A gana que a gente tinha de estar de volta para falar com a sociedade, com a população sobre a importância da ciência. Sem ciência a gente não vai a lugar nenhum. Então, é isso. Eu acho que a gente deu o nosso recado. Foram quase 100 atividades na Fiocruz no Brasil inteiro. Não sei ainda os números, vamos fazer um balanço daqui a pouco. Fica para uma próxima pauta aí do Canal Saúde. Agora, uma coisa a gente sabe, sem essa diversidade, sem o respeito a essa diversidade, não adianta a gente fazer semana de CIT para falar só dos problemas do cientista, da ciência. Esses são muitos e nós vamos continuar batalhando, mas a semana, quando ela... Eu acho que foi Lohan que falou, ver lá o brilho no olho da criança, curiosidade, a atenção da menina ali, que nunca discutiu. A gente teve temas aqui na Fiocruz falando sobre dignidade menstrual. Poxa, o que isso tem a ver com ciência? Tem tudo a ver com ciência. A ciência tem que abraçar tudo, né, Cristina? Porque senão, inclusive, a ciência mais diversa, ela vai ter mais capilaridade para abraçar tudo. Lohan, eu tenho um comentário aqui da audiência para você. A Maria de São Paulo mandou para a gente pelo WhatsApp. Comentário para o Lohan, é muito difícil fazer uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, pelo menos 2 a cada semestre. Minhas filhas amam participar, elas voltam sempre muito motivadas. E aí já trago esse comentário para você, te deixando à vontade para fazer um comentário final. A gente está caminhando já para a finalização do programa. Não, eu acho que é fantástico o impacto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para as crianças, para você divulgar a ciência e também para você, eu digo, para você semear vocações, incentivar vocações. Ciência se faz com gente, e gente qualificada. Então, nós temos aquilo, nós estamos falando de inclusão, diversidade, nós temos, 200 milhões nesse país, de pessoas das mais diversas,
nós temos um recurso humano, um potencial de recursos humanos infinito aqui no Brasil, e a gente tem de aproveitar isso. Temos de semear essas vocações onde que elas estejam, independente de raça, de cor, de estado, de posição social, e eu acho que seria um bom objetivo isso, né? Ampliar esse conceito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, não só de divulgação, mas de semear e provocar essas vocações e absorver essas vocações no sistema de ciência e tecnologia brasileiro. Eu acho que seria excelente, né? E só mais um comentário, eu acho essa questão da inclusão social fundamental na ciência, né? A questão da diversidade, eu estudo com algoritmos genéticos e tudo isso, eu te digo, os meus melhores resultados lá no algoritmo genético, resolvendo questões exatas, é quando eu mantenho diversidade. Eu tenho de manter diversidade, aproveitar essa atividade, fazer essa diversidade cruzar informação. Então, quando você faz isso, os resultados finais se tornam muito melhores, e eu acho que eu tenho de aproveitar esse potencial humano, toda essa diversidade brasileira, e colocar ela dentro do sistema para que a gente possa crescer. Então, só concordando totalmente com a Cristina, com a Patrícia, inclusão social, aproveitar essa diversidade são tesouros que a gente tem de aproveitar para o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Trabalho diário, né, Patrícia, de manutenção aí desse engajamento pela ciência, né? Eu queria falas finais suas também, fazendo aí trazendo um pensar sobre o futuro da ciência nesse momento. Eu acho que esse aspecto é fundamental e, de novo, eu reforço essa grande interação que tem a ciência com a educação. Então, é um aspecto fundamental. Precisamos trazer a ciência para o dia a dia dos colégios. Então, a gente manter viva o espírito da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia no dia a dia dos colégios, nas semanas científicas das escolas, desde o início, trabalhar com a questão da descoberta, da curiosidade, do trabalho em equipe e da diversidade. Eu acho que o ponto da diversidade é essencial. Esse aspecto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, especialmente no âmbito do presencial, né, Yasmine, traz muito isso, da sociedade ver quando vem para as instituições de pesquisa de portas abertas, ver que os pesquisadores, eles não são pessoas diferentes, pode ser qualquer um de nós, eles estão e tem que ter essa grande diversidade. Teve no primeiro sequenciamento do SARS-CoV-2 no Brasil, teve a importante participação de 2 mulheres negras e que até a Jaqueline Góes foi tomada como modelo para uma Barbie cientista negra. Então, é muito importante a gente ter isso e cultivar isso de que a ciência é para ter uma grande diversidade de raça, gênero, nível socioeconômico e possibilitar isso, dar ferramentas para que isso ocorra. As cotas nas universidades estão tendo um papel muito importante nisso. É importante ter apoio para a permanência. A Cristina coordena um projeto junto ao Provoc de trazer alunos do ensino médio, de escolas públicas, para dentro, para o dia a dia das instituições de pesquisa. A Cristina coordena aqui na Fiocruz esse programa, que é muito rico, de você ver, trabalhar e ver que a ciência tem que ser cultivada no início da formação nas escolas e trazer essa diversidade que vai, de fato, trazer esse cenário muito mais rico. E todos os dias, né, Cristina? Eu vou encerrar o programa com você, tentando fazer uma perspectiva para o próximo ano, finalmente de volta. Esperamos que assim continue no presencial, né? Acho que agora, com a segunda geração aí de vacinas e a Fiocruz e todas as instituições de pesquisa brasileira contribuindo muito para que a gente definitivamente vire essa página, ainda não viramos, mas
estamos próximos e acho que a contribuição dos cientistas nesse período foi fantástica. A gente falou da vacina, mas vai muito além da vacina, né? Os medicamentos, o Lohan falou. Mas, enfim, eu queria dizer assim, eu tô otimista, né? Estou numa expectativa enorme, eu tenho muita esperança que ao vencermos essas dificuldades todas, e a gente viu aqui no presencial que é possível vencê-las, a gente também repense como é que vai ser agora, daqui para frente, o nosso papel de cientista, de mulheres cientistas, que tem que ir além. Temos que continuar avançando, né? Eu acho que foram 20 anos de cota, 19 de Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, entendendo que a semana é uma política pública, que as cotas são políticas públicas. Eu acho que agora a gente tem que, como disse Patrícia aí, unir tudo isso, né? A educação, a popularização da ciência, a divulgação científica, mas sabendo que nós cientistas, a razão de ser tudo isso é formar os jovens que vão nos suceder. Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Lembrar aqui que a gente abriu, né, essa semana com Margarete Dalcomo, fazendo... Quem não viu, vai lá no YouTube da Fundação Oswaldo Cruz assistir, que vai... Tudo isso que a gente falou aqui foi tratado naquela abertura. 2023 que nos aguarda, vem coisa boa aí. E a Fiocruz está comprometida com a população, levar ciência de qualidade. Que coisa boa para fechar o programa. Cristina, muito obrigada pela sua presença comigo aqui no estúdio. Patrícia, Lohan, que honra poder participar dessa conversa. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!